Olha como é bom ver o jogo virar. Agora a Lava Jato está investigando os lavajatistas, os procuradores e o juiz Sérgio Moro é quem estão agora sendo alvos da Lava Jato. Pois bem, um dos procuradores da Lava Jato, Orlando Martella, ele foi delatado, posso falar até delatado, ele está convocado para depor como testemunha, mas já ele vira investigado. Ele foi delatado por um antigo delator da Lava Jato, Renato Duque. Renato Duque foi um dos primeiros delatores da Lava Jato, lá em 2015. Ele era o elo que tinha entre um esquema que tinha na Petrobras e o PT, porque não tinha como a Lava Jato ligar o que estava acontecendo ao PT, porque todos ali estavam na Petrobras desde antes do PT ser governo. Quem ligou tudo aquilo ao PT foi a delação do Renato Duque. Ok, e o Renato Duque fez uma delação contra, numa delação ele citou ali, eu vou já falar as palavras dele, contra o Orlando Martello, que era procurador da Lava Jato. Quem acompanha a Vaza Jato deve lembrar desse Orlando Martello, que ele era um dos mais sanguinários dos procuradores da Lava Jato, um dos que mais debochava tudo mais junto do Deltan Dallagnol, daquele Robertson Pozzobon, dos outros que tem ali. Pois bem, o Orlando Martello agora está convocado para depor. E quando você pensa nas declarações do Tacla Duran, e você lembra que também em 2020, um outro delator da Lava Jato falou que foi ali coagido pelos procuradores da Lava Jato a formar um relato contra o Lula no caso do sítio de Atibaia, aí você fala, opa, peraí, tá tudo começando a encaixar, as peças começam a se encaixar, aí ó, apareceu outro, parece que agora esse pessoal que tinha sido perseguido pela Lava Jato, e veja, alguns inocentes, outros não, e já eu vou explanar um pouco sobre isso. Esse pessoal está começando a sair de onde estava e está começando a aparecer. Será que nas próximas semanas, próximos meses, dependendo do desenrolar das coisas, não vão aparecer mais vários para delatar o Moro, o Dallagnol e os outros procuradores? Será? Pois bem, eu peço aqui sua inscrição no canal, um segundinho aqui, botão inscrever, é grátis, viu? Porque aí você aumenta o alcance do vídeo. Agora, vamos falar sobre o que disse o Renato Duque. Primeiro, quem era o Renato Duque? A Lava Jato prendeu o Renato Duque porque ele fazia parte de um esquema de propinas na Petrobras, um esquema que vinha desde 1997. Lula não era presidente, era o Fernando Henrique Cardoso. Esse esquema chegou a ser delatado na Globo News, no programa Manhattan Connection. E o jornalista da Globo, que agora, essas coisas, agora me fugiu o nome do jornalista da Globo News, que falou isso em 97, como ele estava em Nova York, ele foi processado. Era ainda governo Fernando Henrique Cardoso em Nova York, ele ia ter que pagar uma indenização milionária, teve um ataque cardíaco e morreu. Ele delatou, foi o primeiro a delatar, tem coisa acontecendo na Petrobras. Tá. O Pedro Barusco é amigo do Renato Duque. Os dois pediam propinas juntos na Petrobras. Como juntos? O Pedro Barusco fazia o negócio de pedir a propina para empresas que tinham negócios com a Petrobras e o Renato Duque, ele era quem estava acima dele. Ele ficaria com metade dessa propina. Ok, eu vou te contar uma história que aconteceu comigo. Uma vez eu conheci um rapaz que ele era fiscal sanitário e ele era aposentado já. Ele falou, olha, nesse meio aí de fiscal e coisa, é muito difícil você lidar com corrupção, porque tem muita corrupção. Ele disse que no primeiro dia de trabalho dele, ele foi numa empresa, aí ele estava atualizando os valores em reais, porque quando ele começou a trabalhar não era nem a moeda real, ele falou, vamos supor que eu fui lá numa empresa e falei, olha, tem isso errado, isso. Aí eu calculei lá, deu, vamos supor, 100 mil de multa. Aí o cara foi lá e falou, olha, eu te pago 15 mil, o dono da empresa. Pô, fiquei bravo, fiquei uma fera. Fui lá no meu chefe e falei, fui na minha empresa, o chefe, aqui, primeiro dia de trabalho. Tinha tanto de multa, isso errado, o cara me ofereceu tanto de propina. Aí o chefe sabe o que ele fez, Thiago? O quê? Ele abriu a gaveta dele e falou, metade aqui. Ok, essa era. O cara falou que ele era honesto, que não recebeu propina, inclusive tá bem ferrado. Então, não tinha condição de vida de alguém que recebia propina. Ok, depois nunca mais vi esse senhor. Ok, agora vamos ao caso da Petrobras aqui. Pelo que era a história aí da Lava Jato e pelo que os relatores falaram, o Renato Barusco, o Renato Duque, ele era supervisor e o Barusco, ele cobrava a propina de todo mundo, metade deveria ser para o Renato Duque. Só que o Renato Duque, no depoimento que ele deu essa semana, vamos lembrar, ele era quem fazia a ligação pelo PT, porque ele tinha ligação com pessoas do PT. Com toda a corporação do PT? Não. Com todo o partido do PT? Não. Com algumas pessoas do PT. Então dava para a Lava Jato
ligar na narrativa, utilizando o aparato da grande mídia, esse mesmo aparato da semana passada, que ficou Moro, PCC, Lula, PCC, esse mesmo. Só que 24 horas por dia para ligar o Lula, a Dilma e todo o PT a isso. Ok, pois bem, o Renato Duque falou, pô, peraí, eu devolvi para a Lava Jato 25 milhões. Devolveu aos cofres públicos, é isso. O Renato Barusco devolveu 154 milhões. Eu acho que eu não estava ficando com metade do que ele recebia, porque eu nunca vi 164 milhões, ele só o que devolveu. Aí ele fala, por quê? E o Renato Barusco ficou 0 dias preso. Aí ele fala, peraí, ele é quem, segundo as investigações, negociava a propina com todas as empresas, com tudo mais, fazia os contratos, recebia a propina, organizava todo o dinheiro, eu era só quem ficava com parte do dinheiro e, como você vê, a menor parte. Como é que esse cara não ficou preso e eu fiquei? Aí ele diz, quem era ligado ao PT, mesmo que minimamente, não tinha abertura no MPF. Aí o juiz Eduardo Alpa fica assim, opa, como assim abertura no MPF? Aí diz o Renato Duque, porque quem tinha abertura no MPF, ele cita o exemplo do Barusco, não era preso, ou ficava pouquinho. E eu não tinha porque eu era ligado ao PT. Agora, liga isso com o que falava o Tacla Duran. O Tacla Duran seria preso, ele seria preso. Quando a investigação começou a quebrar sigilos, bloquear contas dele e tudo mais, o padrinho de casamento do Sérgio Moro, isso é o que a grande mídia quando fala sobre isso, eu li várias matérias no G1 sobre desenvolvimentos do caso Tacla Duran, não sei quem, aconteceu isso, o Lewandowski fez isso, tal. E no final tem um resuminho do caso. Nunca citam isso, né? Que era o padrinho de casamento do Moro e sócio da esposa, da Rosângela Moro. Nunca citam isso. Ele, por um aplicativo que não é o WhatsApp, um outro aplicativo de mensagens, pediu ali a propina para o Tacla Duran. E ele falou, olha, você vai levar uma multa de 15 milhões. O Tacla Duran falou, querem me dar uma multa de 15 milhões de dólares. E regime fechado, eu vou ficar preso. O Zucculoto falou, não, vamos fazer assim, vou falar com o Dedê. Só tem um Dedê na Lava Jato, o Deltan, Dallagnol. Você vai pagar 5 pro advogado. Você vai pagar 5 de multa e como 5 ficam contigo. Então, ao invés de você perder 15 milhões, você perde 10. Olha só. Não é o mesmo esquema do cara da gaveta, que ele falava, vai receber tanto de propina, metade aqui. No caso da Lava Jato era o tanto. A sua multa é tanto, só que metade eu vou diminuir sua multa um pouco e metade você paga para o nosso advogado aqui da Lava Jato. Isso que fala o Zucculoto, padrinho de casamento do Moro. O Tacla Duran tem o comprovante que ele pagou o advogado. Quem era o advogado? O advogado era outro sócio da esposa do Sérgio Moro. Agora lembra, o Tacla Duran, se ele pagasse os 5 milhões no total, ele não seria preso. Ele seria um delator. O Sérgio Moro, a Lava Jato, adicionaria esses 5 milhões dizendo Tacla Duran devolveu os 5 milhões aos cofres públicos. Ele seria um criminoso, confesso, delator, ia delatar outra pessoa que a Lava Jato, lembre-se, vários já falaram isso e eles vão começar a aparecer mais nas próximas semanas, dizendo o quê? Que a Lava Jato já vinha com um depoimento escrito. Teve um policial federal que deu uma entrevista para o ICL Notícias que ele falou, olha, o depoimento já vinha escrito, a pessoa só assinava. Quer dizer, os procuradores já quebravam o sigilo de outras pessoas que eles diziam que tinham dinheiro, inocente ou não, que eram ligados indiretamente ao caso, e já falavam, vamos extorquir agora essa pessoa. Mas se a pessoa tinha qualquer ligação com o PT, não, porque vai que ele denuncia ou acontece alguma coisa. Entre as pessoas que ele estava extorquindo, Tacla Duran foi lá e falou, e colheu as provas. E pagou a primeira parcela, não sabiam que ele tinha 2 passaportes, ele foi para a Espanha. E aí o Sérgio Moro não conseguia mais colocar a mão nele. E lá na Espanha ele provou para a Interpol que estava sendo perseguido. Todos os atos do Sérgio Moro contra o Tacla Duran foram anulados pelo Lewandowski. O que a Lava Jato falava do Tacla Duran? Que ele lavava dinheiro para o Odebrecht. Aí a Lava Jato conseguiu provar isso? Não. O próprio Interpol falou, não tem nada contra o cara aqui. E o pior, ainda estão pedindo propina para ele. Quer dizer, a Interpol tirou ele da lista de difusão vermelha da Interpol. Ele ficou com mandado de prisão até semana retrasada no Brasil. Não podia voltar para o Brasil. Agora, o mandado de prisão foi sustado e todos os processos contra ele anulados. Aí você fala, peraí, então o cara era inocente e estava sendo perseguido.
Agora pensa, se o tal do Barusco não ficou preso, aí inocente ou não, porque olha onde isso vai levando. Isso vai levando no caso que a narrativa oficial dos próprios delatores você não consegue mais acreditar. Será que a propinocracia era dessa maneira como diziam? Será que era tão grande? Será que era maior, que era menor? Não sabemos. Porque tinha duas coisas. Primeiro, se o cara devolveu, esse Barusco, 154 milhões para os cofres públicos, lembre-se, o Tacla Duran é devolver 5 milhões de dólares, hoje 25 milhões de reais. O Barusco devolveu 154 milhões. Quanto ele não pagou para o advogado? Quanto será que ele não pagou para o advogado? É outro que também mudou de advogado. Todos esses que delatavam mudavam de advogado, sempre para os mesmos advogados, eram 3 ou 4. O campeão das delações premiadas era o Marlos Armes. Aí fala, peraí, quanto é que esse cara não recebeu? Porque se o Tacla Duran ia pagar uma multa de 15, virou 5, esse cara que controlava, aí de acordo com o que ele falou e com o que a Lava Jato falou, será que o que ele falou era verdade mesmo? Ou será que era assim mesmo a história? Nem sabemos mais. Chegou no caso, a Lava Jato causou um dano tão grande no combate à corrupção no Brasil que tudo o que aconteceu, tudo aquilo que era vendido como verdade absoluta, porque afinal o cara está confessando, a gente não sabe mais, porque você vê que o modus operandi deles era o quê? O cara tinha que confessar para ser solto, ou para não ser preso. E além de ter que confessar, tinha que dar um dinheirão por meio do advogado para gente ligada ao juiz. Aí fala, peraí, agora a gente nem sabe se a história é verdadeira, porque você começa a duvidar. Talvez não seja, tem uma chance muito grande de o que falou o Renato Duque na delação, é por isso que se falava, eram delações sem prova. O que falou o Renato Duque na delação, a parte referida a ele, a parte da delação dele foi provado que não tinha prova nenhuma. A parte referente a ele, aos crimes que ele mesmo cometeu, talvez não seja verdade também. O Barusco é a mesma coisa, os outros também, olha que são corruptos aí, condenados e tudo mais. Aí o cara fala, peraí, só porque eu tinha ligação com o PT, ele não entrou no esquema de pagar a parte por fora. Não falou com essas palavras, mas tem um momento no depoimento que o Renato Duque fala, não sei nem se eu poderia estar falando isso. O que faz o juiz da Lava Jato? Já convocou o Orlando Martello para depor. Por que o Orlando Martello, Thiago? Porque o Renato Duque, ele implica o Orlando Martello. Ele fala o seguinte, ele fala que o Orlando Martello foi visitá-lo na prisão e que perguntou para ele, ou seja, foi visitá-lo na prisão, o procurador vai visitar o preso na prisão, tá? E perguntou para ele sobre uma empresa. Tá, ele falou, não sei nada sobre essa empresa. Ele estava lá tentando se defender, né? Falou que não sabia. Tá. Depois, ele ficou sabendo que 2 semanas antes, o Orlando Martello, numa delação de outra pessoa, essa pessoa disse que, o Renato Duque não vai falar sobre essa empresa porque ele tem 12 milhões a receber da empresa. Aí diz o Renato Duque, peraí, se ele sabia da empresa, e ele sabia que eu tinha ligação com a empresa, por que ele não me ofereceu a revelação premiada? Ele ofereceu para um cara que nem sabia do assunto, que era um terceiro no assunto. Que aquele cara pode fazer a delação premiada da empresa e de todo mundo, e eu não podia, porque eu tinha ligação com o PT. Então ele prefere soltar um cara que não tinha nem a ver com esse assunto, do que a mim, que poderia explicar tudo sobre aquele assunto. Então ele fala isso indiretamente, mas ele fala, é mais uma aí, você pode ver que esse pessoal, eles iam para cima de quem tinha qualquer ligação com o PT, tinha que falar contra o PT, e esses ficavam presos muito tempo. Quem não tinha ligação nenhuma com o PT, aí podia ser solto e aí podia entrar no esqueminha aí de pagar para não ficar preso. Olha, e aí o pior, quando você vê lá o Sérgio Moro falando, recuperamos 4 bilhões para os cofres públicos, você vê que nesses 4 bilhões estariam os 25 milhões de reais, né, 5 milhões de dólares, do Tacla Duran, que no caso era inocente. Quantos outros inocentes também não deram milhões aí para não serem presos? Tem um livro sobre o caso Zelotes. A Operação Zelotes foi uma segunda tentativa que fizeram para prender o Lula. E o nome do livro era Só Envolver o Lula nas Zelotes. O rapaz ficou preso um tempão. Se ele não envolvesse o Lula, ele ia continuar preso, com contas bloqueadas, com tudo mais. Teve gente da Lava Jato que ficou presa, que era inocente. Tinha um rapaz que ele tinha câncer, ele pediu bloquear as contas dele, aí ele pediu, desbloquear só a parte para pagar o tratamento de câncer. Sabe o que o Sérgio Moro fez? Não. Deixou o cara morrer. O cara morreu. O cara morreu de câncer e não liberou nenhum dinheiro para ele fazer o tratamento. Nada. Não, vai se tratar aqui do jeito que o SUS trata qualquer presidiário. Se o SUS, no caso de câncer, comparado aqui com a Polônia onde eu estou, o SUS é 100 vezes melhor.
Mas imagina para os presidiários, não deve ser com a mesma qualidade do resto. Agora imagina um cara que era milionário, inocente, devia se tratar no melhor hospital do país. Aí foi se tratar como um presidiário, morreu o cara. Talvez no melhor hospital também tivesse morrido, sim, mas ele não teve nem a compaixão do juiz ou dos procuradores, que sabiam que era inocente, que era mais um perseguido ali, de deixar ele fazer o tratamento em liberdade condicional, com tornozeleira, alguma coisa. Não, vai ficar preso. Lava Jato aí, ó. Eu peço aí sua inscrição no canal, seguiremos lutando contra essa coisa. Estão tentando voltar, mas a gente não está deixando. Hoje a Globo não tem o mesmo poder que tinha em 2013, 2014, 2015. Percebeu? Falou.